Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje, no dia do Senhor, nós queremos compartilhar uma palavra com você que abençoe a sua vida, porque o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, o Senhor Jesus Cristo, é aquele que supre toda e cada uma, não só uma, nem duas, nem três, mas todas as nossas necessidades. E eu sei que Ele quer te ajudar, quer te abençoar, Ele quer que as portas do céu sejam escancaradas sobre a sua vida, para que ela seja cheia de alegria, de paz, de bênção. Esse é o desejo do Senhor, é o meu desejo também enquanto pastor. Então eu quero orar para que Ele cumpra, na sua vida, o propósito que Ele tem para com você, para com a sua família, para com a sua casa. Em nome de Jesus, que você receba a bênção do Senhor agora. Pai amado, Deus bendito, em nome de Jesus agora, nós queremos declarar que essa pessoa que está nos assistindo, uma pessoa, Deus, que olha para o Senhor e vê a necessidade, e sabe, ó Deus, o quanto precisa de Ti, que só o Senhor pode todas as coisas, que só o Senhor pode nos salvar. Que o Senhor abençoe essa casa, essa família, ó Deus, essa pessoa, em nome de Jesus. Que o Senhor repreenda da vida dela todo o mal, e que as bênçãos do Senhor sejam copiosas na vida dela. Nós oramos assim porque cremos, esperamos, ó Deus, e profetizamos em nome de Jesus. Amém e amém. Salmo de número 27. Salmo de número 27. E eu quero ler uma parte apenas do versículo, que se compõe de 3 palavras, as 3 palavras que iniciam o Salmo de número 27. E se você puder, você leia comigo. Diz assim: o Senhor é. O Senhor é. Mas o que o Senhor é e para quem Ele é? O que é importante para nós não é quem Deus é, no sentido de que Ele é um ser transcendente, inatingível, incompreensível. A nossa mente não consegue assimilar isso, entender muitas coisas. Mas o importante para nós é no sentido de que, do que esse Deus transcendente, Ele é em relação a nós, numa relação pessoal. O que Deus é para mim é que faz toda a diferença. E quando o salmista Davi fala Senhor é, ele está falando dessa experiência pessoal de Deus com ele e dele com Deus. A relação de Deus para comigo é que torna Deus tão, eu não diria importante, mas vivo, real para mim. Quando eu penso em Deus, eu não penso numa imagem, eu não penso numa escultura, porque, para dizer a verdade para você, para ser sincero com você, eu nem consigo imaginar Deus, a não ser quando penso em Jesus, que é a imagem do Deus invisível, mas que também não é uma imagem muito nítida na minha mente, porque não existe uma foto, de Jesus para nos dizer como lhes parecia. Então, essa coisa de Deus comigo ela vai além de uma imagem do ser transcendente, o do ser mesmo de Jesus, que é o ser imanente que veio habitar conosco. É por isso que eu penso que aquela declaração de Jó, que ele faz no livro que leva o seu nome, no capítulo 42,
Eu penso que aquela declaração é muito sensata nesse sentido, quando ele fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Evidentemente ele não estava falando de ver com esses olhos, mas com os olhos da fé. Mas quando foi esse agora os meus olhos te veem? Mas quando foi esse agora na vida de Jó? No sofrimento, na perda dos bens, na perda dos filhos? Não, senhores, foi quando Deus se revelou e falou com ele, do capítulo 38 ao capítulo 41 desse livro. Foi aí que os olhos de Jó se abriram de fato para quem Deus era, porque o relacionamento que era só de ouvir falar passou a ser pessoal. Deus vem e fala com ele. A gente pode usar expressões bíblicas para definir Deus, mas isso não ajuda muito na nossa relação com Deus. O que pega para valer mesmo é quando a gente pode dizer: Deus é cura para mim, Deus é libertação para mim, Deus é salvação para mim, Deus é livramento para mim. Deus Ele tem uma ligação pessoal. Essa relação pessoal é que pode ser testemunhada como uma definição de Deus em relação a mim, em relação a você. Eu não posso dizer o que Deus é para você, mas eu posso dizer o que Ele é para mim. E o que você precisa é o que Deus é para você, e não o que Ele é para mim. O que é para mim é comigo, o que Deus é para você é com você. Embora a Bíblia contenha muitas histórias, ela não é um livro de história. Embora a Bíblia dê muitas localizações geográficas, ela não é um livro de geografia. Embora a Bíblia forneça números, fale de multiplicação, de subtração, ela não é um livro de matemática. Embora a Bíblia fale de transformação de elementos, da água para o vinho, por exemplo, ela não é um livro de química. A Bíblia é uma revelação que Deus faz de si mesmo. Revelação essa que só pode ser assimilada espiritualmente, ou seja, pela fé. Por causa disso, a Bíblia não se preocupa em provar absolutamente nada. Ela não se preocupa em provar a existência de Deus. Ela não se preocupa em dar uma definição teológica sobre quem Deus é. Ela não se preocupa nem em provar a si mesmo como sendo a palavra de Deus. Quem tem fé, crê. Quem não tem fé não vai crer nunca. Ela simplesmente nos apresenta Deus como Criador, nos apresenta Jesus como Salvador e Senhor, e nos apresenta o Espírito Santo como Consolador. Ela não se preocupa em responder a certos questionamentos que são muito comuns nas pessoas, tais como de onde Deus veio, como Ele se tornou Deus, onde Ele estava antes de Gênesis 1:1. A Bíblia não se preocupa com nada disso, porque o que é espiritual só pode ser discernido espiritualmente, ou seja, pela fé. Então, Deus apenas colocou muitos indícios de si mesmo, inclusive na criação, mas que só podem ser encontrados por quem tem fé. A Bíblia nos dá muitos indícios de quem Deus é, numa relação, num relacionamento. Se não, vejamos, Salmo 3, verso 3: mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. A pessoa que escreveu isso, ela está colocando em palavras uma experiência que ela viveu. E isso significa que o diabo pode se andar de lá para cá, de cá para lá,
pode ficar rugindo, fingindo ser um leão, pode até tentar dar um bote, mas vai dar de cara num campo de força, porque Deus é o escudo que me protege. Essa foi a experiência do salmista que escreveu o Salmo 3, tem sido a minha também. Eu tenho visto essa proteção de Deus na minha vida. E o Salmo continua dizendo: Tu, Senhor, és a minha glória. Em outras palavras, as trevas, elas vão tentar ofuscar o brilho do Senhor na minha vida, mas isso é absolutamente impossível. Deus é a minha glória, e a luz de Deus brilha de tal forma que treva alguma, pode ser as mais densas trevas, elas não conseguem ofuscar o brilho da glória de Deus que eu recebi em Cristo Jesus. E diz mais: o Senhor me faz andar de cabeça erguida. Está tudo no Salmo 3. A minha situação, seja ela qual for, não me faz andar cabisbaixo, como quem está frustrado, perdido, envergonhado. Não. As pessoas que têm mais do que eu, Wilson, mais do que eu, mais poder, mais dinheiro, mais bens, isso não precisa de muita coisa, tem muita gente assim, gente que tem mais tudo do que eu, essas pessoas não me farão andar de cabeça baixa como se eu fosse alguém inferior. Sabe por quê? Porque o Senhor me faz andar de cabeça erguida. Eu não tenho vergonha de ser quem sou em Cristo Jesus. Mesmo não tendo bens materiais como outras pessoas têm, eu não me sinto diminuído por isso. Salmo 10, verso 16: o Senhor é rei para todos sempre. Os políticos se acham, mas quem é rei para sempre mesmo é o Senhor. Não importa se as pessoas creem nisso ou não, Deus continua sendo quem sempre foi e quem sempre será. Rei, o único. E é como disse Isaías no capítulo 6: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto sublime trono. Quer dizer, o rei da terra morreu, mas o rei do universo, ele continua lá, sentado no seu trono. Não importa, portanto, se você ou as pessoas creem nisso ou não. Como rei, Deus governa soberanamente. Aí você pode dizer: mas então, pastor, por que as coisas estão desandando tanto assim? Não só aqui como no mundo todo. E eu digo para você: fique em paz, meu querido, minha querida, tudo a seu tempo. Deus é rei. Deus não é um ditador. Deus não é um imperador sem escrúpulos. A diferença não está na dureza com que se governa, mas na misericórdia, coisa que um ditador não tem, mas Deus tem de sobejo. Então, no tempo certo, Deus vai agir. Salmo 18, verso 2: o Senhor é, mais uma vez, o Senhor é a minha rocha. Então pensa numa firmeza. Ondas e ventos fortíssimos podem bater à vontade, que a rocha não se mexe. A rocha é o símbolo da estabilidade. É por isso que Jesus disse sobre si mesmo: sobre essa rocha, sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja. E Jesus também fala em Mateus 7 sobre os construtores de casas, onde o sábio constrói a sua casa sobre a rocha, e as chuvas vêm, os rios transbordam, sopram ventos fortíssimos, mas a casa continua ali intacta, diferentemente da casa construída sobre areia.
E há, infelizmente, muitas pessoas que constroem as suas vidas sobre areia e por isso não sobrevivem às intempéries, não sobrevivem aos ataques, não sobrevivem aos ventos, às lutas. Por quê? Porque não construíram suas vidas sobre a rocha que é Cristo Jesus. Quando na relação com Deus, Ele é a rocha na qual a relação existe, ela está firmada, pode ficar tranquilo, pode ficar de boa, porque nada vai abalar essa estrutura. Deus olha para nós e diz: fique em paz. Sabe por quê? Eu sou o Alfa. Isso quer dizer, eu existo e governo tudo antes de tudo. E também sou o Ômega e vou continuar existindo e governando o universo depois de tudo. Ele é a minha fortaleza. Continua dizendo o Salmo 18. Pensa numa segurança. Uma fortaleza é uma construção que a gente chama de inexpugnável, que foi construída para resistir aos mais ferozes ataques. E o diabo fica só de longe, espiando, tentando achar uma brecha para poder entrar, mas não consegue, porque o Senhor não tem brechas. Nós temos, mas Deus não. Ele é a nossa fortaleza. E o que a gente pode dizer a respeito disso? Que Ele é o meu libertador. É coisa também do Salmo 18. O diabo não tem acesso à fortaleza que o Senhor é para nós. Mas o Senhor, que é a nossa fortaleza, Ele pode nos tirar das armadilhas que o diabo prepara para nos pegar, porque Ele também é o libertador nessa relação, nesse relacionamento. Salmo 23:1, que vocês conhecem muito bem, também de Davi, como o Salmo 27. O Senhor é o meu pastor. É um salmo maravilhoso, muitíssimo conhecido. Agora, pensa comigo, você consegue se imaginar como sendo alguém guiado para descansar em pastos verdejantes, perto de águas tranquilas? A vida está assim para você? Provavelmente não. Eu não sou muito adepto da vida no campo, eu sou cara da cidade, Mas, de qualquer forma, o Senhor é o meu pastor. Ele cuida de mim, Ele me protege do inimigo, Ele abençoa as minhas finanças, Ele abençoa a minha família, Ele me abençoa, Ele me leva a lugares de descanso, isto é, Ele me leva a uma calmaria, onde a minha alma pode sossegar, pode se desestressar, pode se encontrar. Ele restaura a minha alma. É isso que uma relação sadia proporciona. Então, quando a gente se relaciona com Deus, com Jesus Cristo, o que a gente encontra? Leveza, restauração, reposição de forças, o vigor. Ele é a única companhia nas horas mais difíceis da vida. Ali no vale da sombra da morte, quando as pessoas não podem nos acompanhar, ou quando as pessoas não querem nos acompanhar, porque esse vale, ele é assustador, ele não é atraente, ele é petrificante, o vale da sombra da morte. Quem passou pela experiência sabe que não é fácil. Não fosse o Senhor Jesus andando conosco nesse vale, o que seria de nós? O que seria de nós?
Aí eu não me sinto só, eu não me sinto abandonado, eu sinto a presença de Deus me envolvendo, porque Ele é o meu pastor. Lá em João capítulo 8, verso 58, Jesus fala uma coisa que causa uma tensão tão grande naquela hora, que os judeus pegaram pedras para matar Jesus, para apedrejar. E o que foi que Jesus falou que os deixou tão furiosos? Jesus disse o seguinte: antes de Abraão nascer, eu sou. Se Jesus tivesse dito antes de Abraão nascer, eu era, talvez não chegasse ao apedrejamento. Mas o problema é que Jesus usa uma expressão que Deus usara para si quando se revelou a Moisés na sarça ardente. Quando Moisés pergunta a Deus: o que eu vou dizer para o pessoal lá, que quem me mandou? Deus fala para ele: você diga para eles que o eu sou te enviou. E agora, Jesus está usando essa designação para si mesmo. Jesus estava dizendo que era o Deus que falara com Moisés centenas de anos antes. E aquilo que para nós é tão claro, tão aceitável, era inaceitável para aqueles judeus. Mas Jesus é tudo o que a Bíblia diz que Ele é. Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo, Ele é a porta que nos conduz aos céus, Ele é o caminho, a verdade, a vida, e todas as outras analogias que os evangelhos fazem com relação a Ele. E o Salmo 27, eu usei essa expressão, mas todo o Salmo 27, ele nos conduz a pensar algumas coisas. Por exemplo, que quem crê em Deus, quem tem uma relação com Deus, tem uma perspectiva da vida e da morte muito diferente da pessoa que não crê em Deus. Davi, ele tinha uma visão da vida que muita gente não tem. Por quê? Porque na equação da vida de Davi, Deus nunca ficava de fora. Seja lá o que fosse que acontecesse, Deus nunca era descartado por Davi. Deus sempre era levado em consideração. Por exemplo, a morte daquela criança que Davi teve, fruto do pecado com Batseba. Enquanto a criança estava doente, mas viva, Davi orou e jejuou para que Deus a poupasse. Depois que a criança morreu, Davi se levantou, se lavou, se perfumou, trocou de roupa e foi aonde? Ao santuário adorar o Senhor. Então, gente, viva a criança, Deus era parte daquilo. Morreu a criança, Deus continua sendo parte da vida de Davi, porque a perspectiva que ele tinha sobre a vida e a morte era de uma pessoa que tinha uma relação muito forte com Deus, né? Quando ele enfrenta o gigante Golias, também ele fala assim: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Então, na vida de Davi, desde que ele era muito jovem, a perspectiva sempre levava Deus em consideração. E essa perspectiva faz toda a diferença na caminhada e no resultado da vida, mas é resultado de uma experiência pessoal com Deus, o que Deus é para você. E quem
tem uma relação com Deus tem mais esperança do que quem não tem uma relação com Deus, não é? Porque não é o conceito de fé não é apenas uma crença num Deus que existe, é muito mais do que isso. No conceito do Velho Testamento, a fé era tida como fidelidade. Então, portanto, ter fé em Deus no Velho Testamento não era só acreditar em Deus, mas permanecer fiel a Ele em qualquer circunstância, como diz o profeta Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Essa é a perspectiva que faz de alguém uma pessoa diferenciada de uma pessoa comum, porque esse tipo de crença, ela não está baseada nos resultados. Eu creio no Senhor se o Senhor fizer isso. Não, ela está baseada na relação que se tem com a pessoa. Eu tenho uma relação com Deus. Eu vou ser fiel a Deus assim como Ele é fiel para comigo. Então, mas isso, repito, é o resultado de uma experiência muito forte com Deus. Deus é para você, Deus é pastor para você, Deus é o seu pastor, o Senhor é a sua luz, a sua salvação, como diz o Salmo 27. E para terminar, gente, quem anda com Deus, apesar dos tropeços que acontecem, sempre vai receber dele a bênção, o favor. E Davi é a prova viva disso. Ele não era uma pessoa perfeita, não era tão maravilhoso assim quanto as pessoas pintam. Ele foi um excelente estadista, mas não foi muito leal a seus súditos, né? Ele chamou Batseba, ele como rei, ele obrigou Batseba a vir até ele, matou o marido dela, ele não era fiel aos súditos. Ele foi um excelente rei, estadista, mas um péssimo pai. Então, assim, Davi, assim como todos nós, tinha seus momentos que se alternavam entre bons e ruins, não é? Mas, e sempre existe um mais, para quem anda com Deus, ou pelo menos tenta andar com Deus, Ele nunca nos abandona. É sempre assim. Ninguém é deixado à míngua. Quem anda com Deus não é deixado à míngua. Deus sempre insere coisas boas no meio da vida atribulada, atrapalhada, às vezes estragadas da gente. Davi sabia muito bem disso. Ele sabia que apesar das confusões em que havia se metido, Deus iria fazer acontecer coisas boas na sua vida. Porque Deus sempre o conduzia para um oásis no deserto. Ele é o meu pastor, Ele refrigera a minha alma, Ele é a minha luz, a minha salvação. Eu não preciso ter medo de nada, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Vocês conhecem todo o Salmo 23 e aqui também o Salmo 27, ainda que um exército se acampe contra mim. Não tem, porque Deus está comigo. Eu não preciso temer coisa alguma. Então, gente, essa palavra é para que você desperte. O Senhor, o que Deus é para mim, é para mim. Mas você, aí do outro lado, precisa ter a sua experiência com Deus para poder dizer: Deus é, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, a minha torre forte. O Senhor é para mim, para mim. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se assim nos permitir.